Um dia, tudo mudou. No coração da cidade, uma torre colossal apareceu do nada. O céu ficou vermelho e o mundo inteiro percebeu que aquilo era o fim. Até que uma mensagem apareceu. Se quiser evitar a destruição da humanidade, atenda a convocação da torre. E aqueles que tinham as qualificações e coragem para encarar os perigos adentraram a torre. Monstros começaram a atacar os andarilhos que foram convocados pela torre. A cena corta para um homem misterioso. Em alta velocidade ele começa a correr, segurando firme a sua espada. Ele elimina a horda de monstros que estava vindo em sua direção. É que de repente, tudo muda novamente. Eles recebem uma segunda revelação e talvez uma chance de reverter a morte daqueles que faleceram. Pedra do Retorno volta no tempo e envia o usuário para o momento em que ele foi convocado para a torre. As memórias do usuário permanecem intactas. E então, um homem misterioso diz: eu vou usar isso e ver o que acontece. Um forte clarão toma conta do lugar. E todos se perguntavam a mesma coisa, mesmo sem dizer uma única palavra. Todos pensaram o mesmo. E aqueles que ficaram na torre, pouco a pouco, foram usando a Pedra do Retorno, até que restassem apenas 2 únicos homens. Os homens lutando pela salvação do mundo. Eu não vou, diz o homem para o protagonista, e ele confirma que andar. Eles se encontram com uma besta feroz que cospe lava e com uma pele quase impenetrável. Nesse dia, e então a verdade aparece. E o Juan, o MC, chama pelo seu amigo, que por sua vez responde: me desculpa, já é Juan. E essas foram as últimas palavras do Cavaleiro Sorridente, que já não conseguia mais sorrir. E diante daquela grande porta, algo muda dentro dele naquele instante. Uma nova compreensão a seus olhos. Ao cruzar aquela enorme porta, ele se depara com uma enorme criatura bem diante de si. Você é um ser humano incrível. Nunca houve um único humano que conseguiu subir até o 99º andar dessa torre desde que ela foi construída. Diz a criatura gigantesca passado. Ele puxa sua espada e com uma grande determinação. Então ele diz: eu não vou voltar ao passado. Eu vou continuar a subir a torre. Dessa vez conseguimos peças valiosas, diz o demônio do 100º andar. O dia lá fora parecia comum, claro, tranquilo, igual a tantos outros. Mas sem que ninguém soubesse, o mundo estava prestes a mudar para sempre. Uma mão avança e rasga um pacote de batatinhas. O homem congela, surpreso, encarando o que acabou de acontecer. Da televisão, uma voz feminina continua a reportagem. A seguir, devido a uma tempestade de poeira, está difícil ver o céu hoje. Uma garotinha aparece detrás da prateleira, me cobrindo o rosto. Opa, você é um ladrão, né? Você estava comendo escondido? Essas são minhas favoritas. Não é isso, responde o homem com a voz trêmula. Um alerta corta o ar. Um sinal de emergência emitido na TV. Um terremoto repentino está acontecendo nos arredores de Seul. A escala ainda é baixa, mas está aumentando. A estação recomenda que... Os clientes na loja se viram para a porta. 2 deles sussurram assustados. Sem aviso, o mundo respirou diferente. Enorme torre se ergue no centro de Seul. Poeira explode ao redor, como um nevoeiro cinzento. O chão treme, o ar vibra. E foi assim que tudo começou a mudar.
Dentro da loja, alguém diz que já chamou a ambulância e que devem chegar logo. Ei, garotinha, você está bem? Pergunta o nosso protagonista. Sim, ladrão Opa, mas o que é aquilo? Todos olham para a estrutura colossal do lado de fora. E não era só na Coreia, Inglaterra, Japão e todos os outros continentes. Torres surgiram por todo o mundo. O nome que deram a elas, as Torres dos Pesadelos. De repente, um som metálico ecoou na cabeça de milhares. Parabéns, você foi nomeado como andarilho da torre. Deseja aceitar a invocação? O ruivo aperta sim e desaparece, assim como milhares de outros. Para quem aceitou, uma interface apareceu, habilidades, itens, como se fosse um jogo. Mas logo perceberam que não era um jogo coisa alguma. Ao lado de fora da torre, vemos um homem que estava trabalhando na reconstrução. Ele ergue o olhar e vê algo assustador. O que é aquilo? Ei, você é uma pessoa? Tome cuidado, alguém chame a polícia. No topo da torre, uma criatura humanoide sai das sombras. Pele roxa, garras que poderiam cortar o aço, asas negras e cabelo branco. Um sorriso torto. Então ela ruge e monstros começam a descer. Sirene, pânico, gente correndo e monstros caçando. 1/3 da humanidade desapareceu em semanas. Em outro lugar, os andarilhos se reúnem. Oi, vamos subir a torre, diz o ruivo empolgado. O grupo concorda. Eles eram a última esperança da humanidade. Diante de uma parede de pedra. Então é por isso que não dá para atravessar? Qual o problema? É só quebrar, não? Acha mesmo que dá para resolver tudo assim de forma tão... Enquanto ele dizia, um som ecoa. A parede explode. Estilhaços voam pelo ar. Poeira sobe devagar como neblina. Oh, funcionou? Líder, venha ver isso. E é então que vemos ele. O Wang Yinchan, olhar firme, cicatriz na lateral da cabeça. Uma presença de veterano. Hein, a pedra está brilhando? Diz o Wang Yinchan. Pedra do retorno volta no tempo e envia o usuário para o momento em que ele foi convocado para a torre. As memórias do usuário permanecem intactas. A pedra pode ser dividida e usada separadamente. Voltar ao passado é realmente possível? O grupo discute atônito. Yinchan fecha a mão e esmaga a pedra. Um clarão consome todo o local. Sakamoto, o ex-professor de ciências, tenta explicar. Ele explicou o que aconteceu usando teorias científicas tais como a teoria do multiverso e a teoria dos universos paralelos. Sakamoto continuou a sua explicação. Nossa situação atual é uma em que a linha do tempo do universo foi dividida, o que significa que no momento em que o Wang Yinchan voltou ao passado, ele se tornou completamente diferente do Wang Yinchan que costumava ser em nosso mundo. Enquanto os andarilhos estavam tranquilos na torre, o segundo impacto da torre aconteceu, tremendo o mundo inteiro. Monstros surgem. Andarilhos têm que decidir: lutar até o fim ou usar a pedra e fugir. Uma enorme criatura de tentáculos surge e devora todos, um por um. Gritos, lutas e silêncio. 2 sobreviventes usam a pedra. No fim não há esperança. Droga, nossa vida acabou. Eu sinto muito. Mais um clarão. E mais um clarão. Só restando o ruivo de joelhos, esperando a própria morte. Até que 2 lâminas rasgam o ar, passando ao lado dele. Um homem surge. Ele corta o monstro sem hesitar. Esses covardes fugiram de novo. Obrigado por ter resistido até o fim, diz ele para o ruivo. Após isso, o último esquadrão da humanidade é formado. Carpe Diem. Eles escolheram proteger o presente, não o passado. Uma batalha frenética contra um chapeleiro mascarado. Jae Hoan
e seu parceiro avançam juntos. 2 cortes. Um impacto. O monstro se desfaz. Alguém morreu? Jair Juan pergunta. Não. Os feridos vão se recuperar. Talvez consigamos chegar ao último andar. Jair vê uma espada. A lâmina que suprime dragões, forjada ao longo de 1000 dias e 1000 noites, energia do sol e da lua, grudadas no aço. Mas o andar 98 não perdoa. O monstro Yomuki surge. Jai é arremessado contra a parede, sentindo o ar escapar dos pulmões. Ele se lembra dos amigos. Foi para isso que sobrevivemos. Foi para isso que vivemos tudo aquilo. E um dá um passo à frente. Jair Juan se levanta. Ele salta das costas do monstro, berrando. Eu não posso derrotar isso sozinho. Mas Yomo atravessa seu corpo com chifres, esmagando na parede. Jai, tomado de fúria, avança. Vê uma luz estranha e ignora. E com uma estocada final, perfura o coração do monstro. Ele se vira e Yun, o amigo, sorri pela última vez. Fraco. Me desculpa, Jai. A lembrança do cavaleiro sorridente. Aquele que nunca abandonou a esperança. Perde seu sorriso. Pela primeira vez. Vai embora. Antes que eu mude de ideia. Jai continua a seguir em frente. Após dizer essas palavras. Já na porta do andar 99. Ele abre. Neve explode ao redor dele. Lá dentro ele ia desviando de todos aqueles ataques de gelo, enquanto uma enorme criatura gélida surge, perguntando a ele se já desistiu. Nem ferrando, já se cansou de brincar comigo. Vemos uma explosão de gelo. Após isso ele parou em um iglu para tentar acrescer o machucado causado pela criatura. Vai continuar fazendo essa coisa inútil de ficar se escondendo, mano? Já fazem 10 anos que cheguei no andar 99, mesmo que eu já tenha passado por inúmeras crises no andar 98, o nível de perigo do 99 era incomparável a todos os andares inferiores. O boss do andar 99, Velchesu, o sopro desse dragão que veio da Terra Esquecida, se não fosse pelos equipamentos deixados pelos andarilhos que partiram, era difícil de aguentar. Mesmo com a resistência fria, eu teria morrido há muito tempo. A espada que suprime dragões, do andar 85, a armadura do demônio de gelo que Yun Huan deixou para mim, e o bracelete do Rei das Chamas. Após dizer isso, ele se lembra da sua querida Han Xiu, e em seus pensamentos, ele pede desculpas por ser tão fraco naquela época. Ele não pôde a salvar. Está pensando em enfrentar aquilo de novo? Realmente sinto que posso vencer dessa vez. E esse que falava com ele era o Ferreiro de Ator, a vila que foi conquistada após derrotar o boss do andar 50. Por mais que mortos e feridos chegassem todos os dias, as pessoas nunca perderam as esperanças. Os sacerdotes estabeleceram unidades de resgates para resgatar os guerreiros que não conseguiram mais lutar. Os ferreiros das oficinas criaram equipamentos grátis para os andarilhos que lutavam pelo bem da humanidade. Jai, parece que agora você é o último ferreiro de Atopos. Nem me fale disso. Você é o único cliente que tenho. Mais importante que isso, parece que ultimamente não tem mais suprimentos vindo dos andares inferiores. Jair Juan pensa. Mais de 10 impactos aconteceram fora da torre, e a partir de um certo ponto, as pessoas não eram mais invocadas para o campo de invocação no primeiro andar. Acho que os humanos da torre foram eliminados, certo? Jair muda sua expressão para tristeza e tenta mudar de assunto. Não há nada que te incomode hoje em dia, enquanto você sobe e desce a torre, naquele lugar onde a pedra do retorno foi descoberta.
Havia algumas escrituras estranhas. Pode ter sido escrito por outras pessoas, mas não sei o que significa. Pensa Jai Juan. 2 dias atrás, a vovó Helene desapareceu. Jai fica assustado, porque não dá para envelhecer na torre. Se alguém desaparece lá dentro, é por um dos 2 motivos, ou por retornar ao passado, ou por pular da torre. A Helene Ferreiro Jai eram os poucos andarilhos de suporte que haviam restado na torre. O clima tranquilo durou pouco. Um estrondo ecoou por todo o local. Era o dragão enfurecido. Humano já acabou. Com esconde-esconde, nenhum humano tinha conseguido chegar no andar 99 sozinho. Desde que a torre foi criada, reconhecerei que você é humano incrível. Jai Juan sorri suavemente, pensando que a última coisa a reconhecer ele seria um monstro e não humano. Vou me sentir tão vazio quando te matar agora. Sinto muito, mas isso será impossível, humano. Jai desembaia a sua espada. Como você poderia saber? Até mesmo essa sua armadura de que tanto se orgulha está começando a mostrar rachadura. E arrogância, já chega de brincadeiras. Em seguida, o combate começa. Vemos o ataque do dragão. Após receber aquele golpe devastador, Jai Juan é lançado violentamente para trás. Seu corpo fica cravado no gelo, completamente imobilizado. Então a silhueta do dragão surge entre a neblina congelante. Ele pergunta: Então você vai lutar até o fim? Mesmo que tente resistir, no final, o destino que o aguarda é apenas solidão esmagador e vazio. A mente de Jai Juan começa a vacilar. Ele passa a alucinar. Ao seu redor surgem seus amigos, todos congelados, presos em estruturas de gelo, enquanto ele escuta os chamando. Jai Juan, Jai Juan, Jai Juan, Jai Juan. As vozes se repetem. Cansado de ouvir Vel'Jizuz, Jai Juan respira fundo e com uma voz trêmula ele diz: Ei, você fala demais. No instante seguinte, o gelo ao redor de seu corpo se parte em pedaços. Jai se liberta com uma força bruta e avança diretamente contra a criatura. Enquanto o dragão falava, Jai já estava diante dele, preparando sua estocada. Seus pensamentos ecoam. Comecei a escalar a torre, depois de todas as outras pessoas. Por causa disso, perdi habilidades únicas e classes secretas. Foi por isso que desisti de tudo. E me concentrei em apenas uma coisa, a estocada. Jai Juan avançou e avançou novamente, depois de derrotar mais de 50 milhões de monstros, apenas com estocadas. Meus companheiros passaram a me chamar assim, estocada. A sua estocada estava mudando, mais rápida, mais forte e mais precisa. Como resultado, ela deixou de ser apenas uns movimentos simples e passou a ter poder comparável de uma habilidade secreta. Por não ser uma habilidade, eu nunca fiquei exausto. Ainda assim, isso é duro demais. Apenas um único arranhão. Mesmo depois de centenas de estocadas, Vel'Jizuz lança mais um ataque. Não há como desviar. E então, seus olhos brilham. Um reflexo de uma luz surge diante dele. Essa luz é a mesma que vi no andar 98, contra Yomo. Aquela pequena fagulha é assim de sua esperança. Jai segura a espada com força, avança direto em direção à luz e desfere uma poderosa estocada. Ele se afasta rapidamente da criatura e a encara. Seu olhar é frio e penetrante. Você ousa, humano. Ainda não foi bastante. Isso deveria ter acabado com você de uma vez. Não se exiba depois do único golpe. Vou acabar com você pra valer agora. Vel'Jizuz sobrevoa Jai Juan e abre suas asas. Sua aparência imponente se revela por completo, envolta por um vendaval de gelo que percorre da cauda até as pontas das asas. Em seguida,
Ele dispara uma sequência brutal de ataques, destruindo tudo o que toca. Jai tenta desviar em pleno ar, mas é atingido. Seu corpo é lançado longe. Merda, desse jeito eu não tenho chances de vencer. A criatura pousa diante dele, seu rosto está gravemente ferido, destruído pela estocada de Jai. A mandíbula quase não se sustenta. Que pena, humano. Se houvesse mais 10 como você, talvez conseguisse me derrotar. Jai, ofegante, manda a criatura calar a boca. Se a sua raça não tivesse sido enganada pela pedra do demônio do sonho, o destino de vocês teria sido completamente diferente. Que pena. Jai se espanta ao escutar aquilo. Do que você está falando? O dragão tenta aproveitar a abertura para atacar, mas Jai reage a tempo e desvia por pouco. Essa passou perto. Se a garra tivesse me alcançado, eu teria morrido. As palavras do dragão ecoam na mente de Jai. A pedra do demônio do sonho, hein? O tempo avança. 5 anos se passam. Vemos a cabeça do dragão rolando pelo chão. Diversas janelas de estátua surgem no ar. Jai observa tudo sentado no corpo da criatura. Você obteve o título Pesadelo do Andar 99. O nível do usuário atingiu o limite máximo. A vitalidade atingiu o limite máximo. As habilidades atingiram o limite máximo. A agilidade atingiu o limite máximo. Ei, você aí. O que é a pedra do demônio do sonho? Você já sabe a resposta. Aprenderá tudo no último andar. Essas são as últimas palavras do poderoso dragão de gelo, Vel'Shizuz. Com a sua morte, um item cai no chão. Uma espada. A espada do dragão de gelo. Uma lâmina imbuída com o sopro de Vel'Shizuz. Ela só se revela seu verdadeiro poder quando seu mestre deseja lutar. Já observa um pequeno objeto em sua mão. Diante dele, uma tinta negra surge. Começa a se transformar até tomar uma forma de um portal. Acima dele, o número 6, indicando o último andar. Jae-Juan caminha em direção ao portal e entra completamente. Ao atravessar o portal, Jae-Juan pá. Diante dele, um enorme telão se estende pela sala, exibindo toda a torre. Jai fica imóvel. Pela primeira vez, ele vê a verdadeira aparência da torre. E então, uma voz ecoa no escuro. Céus, você já chegou? Pensei que fosse voltar para a vila. A voz soa despreocupada. Ah, não precisa ficar nervoso. Acabei me esquecendo de te mandar uma mensagem importante. Espere aqui só um instante, por favor. Janela de sistema. Parabéns, você é a primeira pessoa a concluir todos os tutoriais do mundo 294. Sua conquista foi registrada nos registros akáshicos imortais. Esse registro será visível apenas pelos monarcas da Grande Terra. Jae-Juan encara a janela em silêncio. Seu rosto permanece frio. O que é isso? Tutorial? De repente, o cenário muda. Jai se vê parado entre corpos. Seus companheiros, amigos. Memórias do passado passam por sua mente. A água sob seus pés começa a se agitar. Ondas se formam lentamente e sobem atrás dele. Uma figura emerge da escuridão. Oh, foi uma surpresa muito grande. Ele observa Jai como quem analisa um grande prêmio. Espero que você não fique surpreso por muito tempo. Caso contrário, pode acabar sendo engolido pelas próprias emoções. Bem, parece que já é meio tarde para isso, mas não fique tão chateado. Você se saiu bem para o humano. A água acumulada atrás de Jai avança de uma vez. Ela envolve o seu corpo. A única coisa visível é sua expressão de ódio. A criatura coça o queixo pensativo. Ele se recuperou mais rápido do que eu esperava. Maldito, quem é você? Oh, falei tanto que esqueci do mais básico. É que fiquei muito feliz de te encontrar e pensar que você chegaria ao andar 100 sozinho. Isso nunca aconteceu. A figura se aproxima e ele se apresenta. Meu nome é Astrain, um demônio e o mestre da torre dos pesadelos que você acabou de concluir. Então tudo aquilo era só um tutorial? O verdadeiro jogo ainda nem começou. Maestrain assente levemente. Exatamente, mas antes disso, há algo que você precisa ver. Ele estrala os dedos. Uma gravação surge no telão atrás dele. Pessoas rindo, conversando e vivendo. Os primeiros humanos que entraram na torre. Antes de tudo dar errado, Jae-Juan observa em silêncio. Vocês eram
todos tão jovens. Faz tanto tempo desde que vi isso. Uau, rostos que não podem mais ser vistos. Ele inclina a cabeça. Ah, bem aqui, a qualquer momento. Agora. Tenho certeza que vocês não esperavam o que viria a seguir. A imagem muda, desespero, caos e morte. Um futuro terrível e trágico. Chorei muito vendo tudo isso. Ele olha para Jai. Então, se lembra de tudo agora? Tristeza, raiva, arrependimento. É normal sentir emoções inúteis ao encarar o passado. Vou te dar uma nova chance. O olhar de Jai se torna ainda mais sombrio. Você pode recomeçar esse jogo. Uma névoa negra envolve Jai e a cabeça do monstro o cerca. Jai começa a pensar. Então isso não é o fim. Eu não deveria ter salvado o mundo depois de escalar a torre. Fui enganado desde o começo. Não havia como impedir os impactos da torre. A única coisa que podíamos fazer era continuar subindo. A salvação da humanidade era só uma falsa esperança. Mas tenho certeza que você sabe muito bem. Eu não vou voltar ao passado. Pai Strain começa a gargalhar. Ainda está falando do passado? Vou deixar isso bem claro. Nenhum item na torre, nem da grande terra, pode te enviar de volta ao passado. O que quer dizer com isso? Existia um item chamado de Pedra do Retorno. Pai Strain sorri. Não é Pedra do Retorno, é a Pedra do Demônio do Sonho. Ela não envia ninguém ao passado, apenas prende as pessoas em sonhos criados pelo Demônio do Sonho. Nunca imaginei que existisse uma raça tão obcecada em voltar no passado. Os únicos assim eram vocês, humanos. Então, vamos começar o verdadeiro jogo. Não é voltar ao passado. É simplesmente jogar tudo desde o começo. Janela de sistema. Conclusão do tutorial. Parabéns por concluir o tutorial. Deseja continuar a participar do jogo verdadeiro? Sim ou não? Confio que você tomará a decisão mais lógica. Jair Juan seleciona não. Graças a você, eu entendi o que a torre realmente é. Eu já entrei no sonho do demônio do sonho que a torre criou. Bai Strain o encara incrédulo. O sorriso desaparece. Nesse caso, eu irei te caçar. A água cobre o chão. Jai está de pé sobre ela. Sua espada está firme na mão direita. As roupas rasgadas. O corpo sujo de sangue. No rosto de Jai, um leve sorriso torto surge no canto esquerdo da boca. Seu olhar é frio e penetrante. O jogo finalmente começou. Ele simplesmente para. O corpo permanece imóvel, mas os olhos se erguem, firmes e decididos. Eu vou te caçar, e depois disso, vou seguir para o próximo andar. Por um instante, o silêncio pesa. Então vai extrair rir. Próximo andar? Não existe algo assim. Essa torre termina aqui. Mas Jair Juan já tinha parado de acreditar há muito tempo. Eu não acredito em mais nada do que você diz. Ah, entendo. Ele ri. Então você pretende carregar essas memórias miseráveis somente por orgulho? Jair Juan responde com uma estocada. Num piscar de olhos, a lâmina avança e atravessa o corpo de Bai Strain sem hesitação. Enquanto sorri. Tudo bem. O que você quer? Um item secreto ou uma habilidade proibida? Você merece, Jair Juan. Por um momento parecia uma proposta impossível de recusar, mas Jair Juan não pisca. Eu não preciso de nada disso. Nem mesmo voltar para o seu mundo original? Num piscar de olhos, todo mundo. Jair Juan está em uma rua movimentada. Carros passam, pessoas conversam. O mundo continua girando. E então, uma voz feminina ecoa. Você conseguiu comprar os ingressos do cinema? Ah, eu esqueci. Céus, eu compro agora. Vamos logo. Jair Juan observa aquela cena, confuso. Era simples, cotidiano e normal. E então, um estrondo rasga o ar. Jair Juan é lançado para outro lugar agora. Um trem em movimento. E antes que pudesse reagir, o demônio solta uma risada. Vejo que finalmente entendeu. Ninguém morreu. Sua família está viva. Seus amigos também. Acredito que para alguém especial como você, essa deve ser uma notícia importante. E ainda assim, isso não te consola, não é? O cenário muda novamente. O ambiente é fechado, frio e escuro.
O médico diz: como estão os pacientes? Ainda inconscientes. Jehuan se aproxima de uma cama hospitalar e congela. Ali estava ele mesmo, magro, frágil, preso à parede. Esse sou eu? Surpreso com a própria aparência, a sombra cresce. Décadas se passaram aqui, mas no seu mundo. Então ele sorri. Apenas um mês se passou. Você nunca vai me derrotar. A diferença entre nós é como a de humanos e dragões. Tudo se desfaz num instante. Estão de volta à torre. Jehuan respira fundo e sorri de leve. Que alívio. Ele segura a espada com firmeza. Se estamos falando de dragões, os olhos dele se estreitam, mas Jehuan avança sem hesitar. Ah, que abusar! A lâmina colide com o corpo demoníaco. O impacto ecoa por toda a torre. Vemos Jehuan diante da ferraria de Jai. Se vocês observarem bem, o Jai não está aí nesse momento. O que significa que muito provavelmente ele tenha pulado da torre. Já se passaram 72 dias. Eu o desafiei todos os dias. Não importa como eu ataque. Eu não consigo ferir ele, mas eu também não morro. Por algum motivo, ele não tem intenção de me matar. Baestraim observa tudo por um telão, em silêncio. Um cultivador seleciona sementes. Apenas as melhores sobrevivem ao tutorial. Depois, elas crescem no verdadeiro jogo. Os golpes continuam, rápidos, precisos e incansáveis. Você não se cansa disso? Ele bloqueia os ataques com as próprias mãos. Estala os dedos e surge atrás de Jehuan. O segura pelo pescoço e arremessa contra a parede. Me diga, e o arremessa contra a parede. Me diga, o que você quer? Eu te darei itens, habilidades secretas. Por que insistir em algo inútil? Eu vou te caçar e seguir para o próximo andar. Desespero aparece. O que eu preciso fazer para você aceitar o verdadeiro jogo? Então, tem uma coisa que eu quero pedir. Um espaço escuro, 2 cadeiras. Não fique surpreso, Jehuan. Seu universo não é feito apenas de uma dimensão. Eu sei, diz Jehuan. O quê? Você sabe? Existe a Grande Terra. Bom, já que você sabe, então vou continuar. Existe a Grande Terra, e abaixo dela, mundos ramificados. A Terra é apenas um mundo. O chamamos de mundo 294. Os andarilhos se adaptam ao sistema. Demônios como eu têm a função de orientá-los. Então, por quê? Porque alguém como você faria isso? O que você ganha com isso? O demônio, sem saber o que responder, apenas diz: eu me voluntariei. Muitos fazem o mesmo. Antes que pudessem dizer mais, uma mensagem surge de um monarca. Uma janela de sistema surge diante dele. Nome: Jehuan. Nível 100. Chegou ao limite. Título: Pesadelo do Andar 99. Classe: Espadachim. Habilidade única: Espírito de batalha. Poder: Agilidade, Vitalidade, vontade e magia, tudo no máximo. Jehuan observa seus próprios status. O salão do boss do andar 99, silencioso e gelado. Agora, eu não tenho nenhuma habilidade para evoluir. Enquanto encaro o sistema, uma lembrança retorna. A luta contra o demônio Baestraim. Por mais que atacasse, ele não conseguia atingir. Humanos podem mesmo ser reduzidos a nada. Talvez o sistema desse mundo. De repente, algo muda. Uma onda percorre o corpo inteiro de Jehuan. Não era dor e não era prazer. Era um sentimento estranho. O que? Eu tenho certeza. Essa sensação, isso é, à sua frente. Finas partículas amarelas surgem. Jehuan estende a mão e as partículas começam a entrar em seu corpo. E então, elas começam a mudar de forma. O que antes era luz difusa assume uma forma de pequenos cubos. Instintivamente, ele entende o que é aquilo. Aquelas partículas eram a essência do mundo. A cena corta.
Jehuan agora está novamente diante de Baestrain, e dessa vez, de verdade. O demônio observa com interesse. Quanto ao monarca, ele é o rei? Pergunta Jehuan. Finalmente despertou o interesse. Notou muda. Os monarcas são protetores da grande terra. Aqueles que concluem esse jogo são enviados para lá. Recebem um apoio e, dependendo do monarca escolhido, o futuro muda completamente. Agora ele está do lado esquerdo de Jehuan. O seu braço repousa sobre seus ombros. Baestrain promete tudo. Jura até mesmo pelo próprio nome. Diz que o ajudará a escolher o menor monarca, o melhor futuro. 10 dias se passam. Jehuan treinou durante este tempo. No 9º dia, ele encara um boneco de treino. Com a sua espada em posição, ele começa seus golpes. Cada golpe mais estável e mais preciso. Enquanto isso, Baestrain comemora. Amanhã será o dia em que Jehuan aceitará o verdadeiro jogo. Finalmente, eu vou poder sair desse lugar. Uma nova janela de sistema surge. O mestre do jogo deseja encerrar o tutorial. Você retornará ao mundo 294, mantendo suas memórias. O verdadeiro jogo começará. Aceitar ou recusar. Baestrain sorri. Eu esperei tanto por esse dia. Ele leva sua mão ao rosto. Estou tão emocionado que até chorei pensando nisso. Foi quando aconteceu uma estocada rápida e precisa. A lâmina acerta em cheio o rosto do demônio. Baestrain o encara todo. Porque Jehuan o encara de volta. Você já deve saber, só de olhar. Após absorver aquelas partículas, Jehuan se sente indiferente. Cada estocada estava mais rápida e mais precisa. Mas havia algo mais, um desconforto estranho que ele sentia cada vez que usava sua espada, como se algo estivesse despertando dentro dele. Essa é a sensação de estar vivo. Ele responde com outra sequência de estocadas. De repente, o chão se rompe. Grandes raízes surgem no chão. Planta do andar 91. A árvore do ferro negro. Baestrain as controla. As raízes envolvem Jehuan e o suspendem no ar. Bem, o que vai fazer agora? Ele sorri. Você não pode encerrar esse jogo sem o meu consentimento, certo? Diz Jehuan, mas o que ele não sabia é que a Torre dos Pesadelos se encerrará sozinha, 100 dias após a conclusão do tutorial. Então, Jehuan, só preciso te segurar e participe em silêncio do verdadeiro jogo. Ele diz isso enquanto sorri. Demônio Baestrain, na Grande Terra, você é chamado de Templo da Provocação. O sorriso do demônio desaparece. Jehuan continua. Viveu há 784 anos. Invadiu 128 mundos, sempre usando os mesmos métodos bárbaros contra todas as tribos alvos. Baestrain, já com medo e com o suor escorrendo de seu rosto, pergunta como ele sabe. Planejava me entregar ao monarca negro, conhecido como o Matemático, mas algo saiu errado. Muito errado. Do alto, preso pelas raízes, Jehuan sorri. Quem sou eu? Eu sou o prêmio que você esteve criando por tantos anos. Bem, não mais. Jehuan o ataca. Várias estocadas consecutivas. As raízes se partem. Uma explosão colossal destrói tudo ao redor. O salão se treme e Baestrain finalmente entende. A luta recomeça. Jehuan avança, uma estocada depois da outra, e mais outra. Baestrain começa a recuar pela primeira vez. Ele não contra-ataca, ele apenas se defende. Agora os golpes podem atingi-lo. Baestrain pode ser ferido. O demônio encara Jehuan, e pela primeira vez, o medo aparece em seus olhos. A lâmina de Jehuan vibra, e ela muda, assumindo sua forma verdadeira. Não pode ser. Será que isso é hiperadaptação? Jehuan está no centro do salão. As raízes que antes o prendiam foram completamente destruídas. Ele permanece em pé, a espada em mãos. À sua frente, Baestrain. Ele se encara. Depois de chegar no andar 100, eu tinha minhas dúvidas.
Isso faz parte de um sonho? Será que esse demônio não consegue me matar? Ser humano significa que posso ser restaurado indefinidamente assim? Uma mensagem surge, não do sistema, mas de um monarca. A primeira cultivação está chegando ao fim. Se você deixar o restante comigo, e naquele instante, todas as dúvidas de Jaihuan desaparecem, e sem hesitar, ele avança. Uma estocada direta. A lâmina agora carrega algo diferente. O poder da essência do mundo. O golpe corta o espaço. E naquele momento, Jaihuan desperta. O primeiro capítulo de Gênesis. O entendimento. Baestrain recua. Então remove todas as restrições. O corpo se transforma. Um demônio completamente negro. Raios escapam de seus olhos. Os braços se deformam, assumindo a forma de lâminas. Eu não vou mais pegar leve com você. Se renda agora, diz Baestrain. Os braços lâminas cortam o ar. Jaihuan é atingido, não uma, mas várias vezes, de todos os lados, sem tempo para reagir. Esse é o limite dos humanos. Você não pode derrotar a mim, o grande Baestrain. Números surgem um após o outro. 9.999.999.991. E esses números continuam a subir, até chegar em 10 bilhões. Durante todo o tempo na torre, Jaihuan acabou de realizar 10 bilhões de estocadas. Os olhos de Jaihuan brilham. Um feixe de luz se reflete neles. Essa técnica permite enxergar o ponto fraco do inimigo. A luz se concentra no pescoço do demônio. Jaihuan acumula poder. O corpo inteiro responde. Uma única estocada, direta, no ponto exato. Isso não é apenas hiperadaptação, é um despertar, diz Baestrain. O corpo do demônio se rompe, destruído por completo. A luta termina. Me escute pela última vez. Os humanos não são coisas para vocês tratarem como mercadorias. Eu não vou mais seguir as suas regras. Eu vou subir para o próximo andar e destruir esse mundo maldito que vocês criaram. Baestrain foi reduzido a algo patético, uma forma grotesca, um gato mal feito, ou algo parecido. A interface de Jaihuan aparece, toda apagada. Não é possível mais ver os seus status. Baestrain continua. Não existe o próximo andar. A voz é desesperada. Existe sim. Ele dá um passo à frente. Eu não teria sido chamado aqui por nada. No andar 78, no 66 e até no 47. As escrituras antigas estão por toda a parte. A Torre do Pesadelo é apenas uma imitação do primeiro demônio, a Árvore da Ilusão. E então ele respira fundo. E continua. Essas são as escrituras de Monark, o criador da torre. Este lugar é a raiz da árvore da ilusão, não é? Do que você está falando. Se existe uma raiz, então existe um tronco. Jaihuan levanta sua espada, se preparando para destruir o teto. Um ataque absurdo direto para cima. O teto se rompe, torre treme. Não faça isso. Não com a minha torre. A estrutura se parte. A luz invade o salão. Jaihuan avança e finalmente chega ao outro lugar. Jaihuan está cercado. Ao seu redor, lobos. Mas não são lobos comuns. São criaturas magras demais. Dentes longos, afiados. Um único chifre cresce no centro da testa. Eles rosnaram. Um dos lobos avança rápido. Mas Jaihuan nem se apressa. Uma estocada leve, direta no estômago, o lobo cai, antes mesmo de entender o que aconteceu. Então, algo maior surge, um lobo gigante, muito mais alto e largo que os outros. Ele avançou sem hesitar. Jaihuan responde com uma estocada normal. A lâmina atravessa o corpo da criatura com facilidade absurda. O lobo é partido ao meio. Jaihuan se aproxima, arranca 5 chifres do corpo da criatura. O olhar permanece calmo. Os monstros desse lugar são todos fracos assim. Antes que pudesse seguir, outras criaturas surgem. Mas com uma forma humanoide. Elas falam entre si. Eles perguntam por que Jaihuan matou os monstros de 5 chifres. Jaihuan não entende tudo. As palavras soam distorcidas, desconexas. Ele tenta responder, mas não consegue se comunicar. E então, eles atacam.
Os golpes vêm de todos os lados, as lâminas improvisadas, ferrões. Jae-Hoang apenas se move, desvia com facilidade. Nenhum ataque chega perto dele. Eu vou avisar, só uma vez. Ele para, olha para todos eles. Se fizerem isso mais uma vez, eu matarei todos vocês. Algum tempo depois, o chão está coberto de corpos. Todos os monstros insectoides derrotados. Jae-Hoang permanece de pé, sem sequer parecer cansado. Uma das criaturas ainda respira. Jae-Hoang aponta sua espada para o pescoço dela. Onde estamos? Mas não consegue. Jae-Hoang segura suas antenas, presa à cabeça da criatura. Um grito de dor ecoa. Fá, de um jeito que eu consiga entender. O monstro treme. Olha para Jae-Hoang com ódio. Suas últimas palavras são claras. Eu irei matar o humano. No instante seguinte, ele morde a própria língua. Jae-Hoang observa, sem reagir. Mesmo diante da morte, a criatura não falou nada, nem por medo e nem por dor. Jae-Hoang arranca as antenas do monstro, cava um pequeno buraco e as enterra. E segue o seu caminho. Jae-Hoang pensa, 0 informações. Espera ao menos conseguir itens úteis. Ele encontra uma bolsa dimensional pequena, capaz de armazenar objetos, com um espaço de 2 metros. Jae-Hoang fica satisfeito. Ele não conseguia acessar o inventário do sistema. Esse item resolverá o problema. Outro item surge. O poder espiritual é aumentado por um número determinado. Jae-Hoang pensa. São de cores diferentes. Ele observa melhor. Mas cada um deles carregava um desses. Uma dúvida surge em sua cabeça. Eles eram joalheiros ou algo assim? Então, ele guarda os cristais, preparado para partir. Jae-Hoang deixa alguns itens que não pode carregar, mas então a espada vibra. Ela se move sozinha, devora todos os itens restantes. Enquanto isso acontece, Jae-Hoang observa um mapa, a árvore da miragem, caos. Em outro ponto, não muito longe dali, passos apressados, pessoas correndo. Eles estavam sendo perseguidos. À frente do grupo, uma mulher se destaca, cabelos intensos, olhos escarates, afiados como os de uma caçadora. Oh, perdão. Foi um acidente. Está pedindo perdão pelo que agora? É a besta de 2 chifres. Ela provocou a besta de 2 chifres. Diz um homem do grupo. Do alto de um penhasco, Jae-Hoang observava tudo. Aquela garota parece ser a mais forte do grupo. Do jeito que estão, eles vão morrer. Como conseguiram passar pela torre dos pesadelos sendo tão fracos? O homem avança. Garras metálicas envoltas de chamas, sopro do rei das chamas. Mas antes que o ataque se complete, a garota o atinge na orelha. Um líquido branco escorre, sua vadia do caralho. Vadia do caralho? Nossa, isso foi duro. Eu só estava tentando ajudar. A besta já está diante dele, prestes a devorá-lo. O ataque corta o ar, preciso e silencioso. A besta de 2 chifres cai morta. Jae-Hoang surge acima da cabeça da criatura. Esses chifres são tão valiosos assim? Precisamos de pelo menos 10 pessoas para caçar uma dessas. Jae-Hoang pensa. O que eu matei antes tinha 5 chifres. Quanto mais chifres, mais forte deve ser. A garota atrás dele pergunta quem ele é. Não existe não adaptados no caos que podem matar uma besta de 2 chifres com uma simples tocada. O que você é? E de onde veio? O que é isso? O caos. O que ele é? Como é que é? Em outro momento, eles avançam pela floresta densa, o som dos passos abafado pelas folhas úmidas. Um dos homens do grupo quebra o silêncio. Você disse que seu nome era Jae-Hoang, senhor? Sim, responde ele sem emoção. E está apenas de passagem? Sim. E também não entende a língua deste lugar? Sim. O figurante para por um instante. Barreiras linguísticas são extremamente raras aqui no caos. Ele observa um cadáver enorme arrastado atrás deles. Tem certeza de que nosso grupo pode ficar com o corpo da besta de 2 chifres? Sim.
A garota caminha alguns passos atrás em silêncio. Ela não para de pensar em Jaihuan. Quem é esse homem? Derrotar a besta de 2 chifres com uma única estocada não é algo que qualquer um consegue. Então ela ativa sua habilidade. Você falhou em usar sua habilidade. Ela tenta novamente, falha mais uma vez. E tenta de novo, e falha. Nada. Nenhuma informação, nenhum sinal de leitura. Quem é você, afinal? Ela se aproxima dele e diz que precisa fazer uma pergunta. Pouquíssimos adaptados no caos conseguem matar uma besta de 2 chifres com uma única estocada. Diga, quem é você e de onde veio? Jaihuan responde com outra pergunta. O que é o caos? Ela para e o encara. Você está brincando comigo? Não. Então, por que está falando assim? Ele não entende a pergunta dela. Você não entendeu o que eu perguntei? Identidade foi uma palavra difícil demais. Eu sei o que identidade significa. Ele responde, mas por dentro, Jaihuan se perde em pensamentos. Ele só se lembra da Terra, das relações que teve, dos companheiros da torre. Tudo perdeu sentido no instante em que entrou naquele lugar. Na torre, ele fez novos amigos, criou memórias reais. Mas tudo desapareceu como miragem no final do tutorial. Se a recompensa for recomeçar sem as memórias intactas, então eles provavelmente estão vivos na Terra, mas não se lembram de nada do que viveram juntos. Ele finalmente quebra o silêncio e responde: eu não me lembro da minha identidade. A garota regala os olhos. Ah, entendi. É amnésia. Espera, você acha mesmo que eu cairia nessa? Dizer que tem amnésia com uma cara séria não vai ajudar. Eu nunca disse que tenho amnésia. Idiota. O que você é? O homem mais forte do abismo, por acaso? Jaihuan suspira. Entendi, pare de falar. Ele segura sua arma. No mesmo instante, a lâmina cresce. A garota se assusta. Uma arma espiritual? A espada começa a devorar os itens que estavam dentro da bolsa de Jai. Ela observa atentamente. Então não é a força dele. É a força da arma. Mostrar uma arma espiritual assim na frente dos outros é um grande erro. Os 3 homens não tiram os olhos da espada. Ele está cheio de aberturas, comenta um dos homens. Não acredito que um sujeito desses arruinou minha missão. Eu já teria acabado com aquele ruivo. Então uma ideia surge. Tudo bem, não vou mais insistir na sua identidade. Meu nome é Minoru. Em seguida, explica brevemente sobre o caos e quem são os homens que a acompanham. Eles são criminosos, fazem parte do clã Raposa Vermelha. Quero que você mate esses homens. Não encare ninguém esta noite. Mais tarde, quando a escuridão toma conta da floresta, o ruivo surge. Está muito escuro, vamos acampar aqui. Andar agora é perigoso, podemos provocar outra besta de chifres. Eles se reúnem ao redor da fogueira e Jaihuan se deita um pouco afastado, observando seu mapa. A vila está perto, pensa ele. Seus olhos se erguem novamente para aquelas luzes à sua frente. Ele murmura. O segundo estágio do despertar. O entendimento. Ele escuta cochichos. O poder dele é o mesmo de um não adaptado. Diz um homem. Na verdade, é até menor que o meu. Ele só matou a besta por causa da arma espiritual. O outro concorda. Armas espirituais só existem no abismo. Você está falando daquele abismo? Jaihuan entende tudo. Então é isso. Eles estão planejando algo. Se soubessem que comprei isso na raiz. Aquele demônio disse que os itens da torre eram medíocres. Mesmo assim, ainda existem pessoas dispostas a matar por eles. Movimentos da floresta. Eles estão se mexendo. A garota se aproxima rapidamente de Jai. O que você está fazendo? Eles estão vindo. Use aquela espada. A mesma que devorou os seus equipamentos. Não dá. Ele responde calmamente. Eu a emprestei. O quê? Eles disseram que queriam dar uma olhada enquanto faziam a guarda. Ela fica incrédula com o que ele diz, perguntando se ele é louco. Você é louco. Existe um limite para a estupidez. O ruivo surge, rindo. Obrigado pela arma, seu idiota. Vou fazer bom uso dela. Outro homem reclama. Você chamou todo mundo só para lidar com 2 pessoas? Acabem logo com eles e vamos embora.
A garota pergunta. Vocês querem mesmo derramar sangue? Jae-Hwan apenas observa, interessante, por ver as verdadeiras habilidades dela. Ela se posiciona à frente dele. O ruivo então dá ordem. Matem os dois. Eles avançam. No piscar de olhos, Minora arremessa com mais, acertando os dois primeiros, todas cravadas bem no centro da cabeça. Os corpos caem. O terceiro ela finaliza com chutes brutais. Jae-Hwan observa em silêncio. Foi mal, acho que joguei forte demais. Ela respira fundo, os olhos dela mudam. Agora estou irritada e vocês vão sentir algo realmente horrível. No instante que ela virou suas lâminas contra os próprios monstros, ele sentiu. O ruivo diz, eu sabia. Tive essa sensação no momento em que você atraiu aqueles monstros. Então é verdade. Você é mesmo a bruxa do massacre. Ela não responde. As lâminas já estão em suas mãos. O massacre, na verdade, estava prestes a começar. O ruivo dá um passo à frente. Quem foi que fez o pedido? Ela ri. Isso importa. O olhar dela endurece. Vocês já mataram tantos não adaptados. Nem sabem mais o que estão fazendo. Ela se move. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas no caos que querem vocês mortos. As adagas cortam o ar, rápidas, precisas, mas o ruivo esquiva de tudo. Cada lâmina passa por ele por centímetros, nenhuma o atingindo. O ruivo provoca. Não tem como os guerreiros das sombras agirem por caras tão patéticos assim. Ele ergue a arma espiritual e uma a uma quebra as adagas dela no ar. Então foi um pedido privado. Nesse caso, você irá morrer aqui. Ele sorri. Ela o encara friamente. Você foi mesmo me enfrentar dependendo de uma arma espiritual que nem é sua? O ruivo nem se abala. Eu tomei outras precauções. Da floresta ecoa um som. Presenças surgem por todos os lados. Ela sente um arrepio percorrer o corpo. Adaptados, pelo menos do primeiro estágio. Todos a encarando com a sede de sangue absurda. 30, talvez 40, céus dentes. Eu pensei em sentir outras presenças. O ruivo diz, achou mesmo que eu entraria numa briga dessas, sem me preparar? Ainda mais contra você e contra um cara que matou uma besta de 2 chifres com um único golpe. Se eu soubesse que conseguir uma arma espiritual era tão fácil, não teria ido tão longe ao ponto de chamar o mestre. O ar muda. Passos lentos ecoam. O homem surge da escuridão. Um sorriso doentio. Você, a garota diz. Raposa Negra, você também está aqui? Ela frange a testa. Pelo visto. Anda tudo muito parado ultimamente. Raposa Negra começa a rir. Considere isso uma honra. Ele abre os braços. Eu sou o mestre do clã Raposa Vermelha. Um adaptado do 3º estágio. A voz dele fica mais pesada. Mais da metade do clã se reuniu. Só para te caçar. Que bela honra. Então, só um segundo. Não tenho certeza se consigo vencê-lo no mano a mano. Um 3º estágio é outra coisa. Pensa a garota. Ela se vira para Jae-Hwan. Me desculpa, eu não vou conseguir te proteger. Ela empurra algo em sua mão. Uma pedra. Porra, isso é uma pedra do retorno. Use e fuja para o castelo mais próximo. Ela aperta os dentes. É a única que eu tenho. Jae-Hwan observa aquela pedra e algo dentro dele se remexe. Pensamento de Jae-Hwan. Isso não é uma pedra para eu voltar ao passado. É uma pedra para salvar alguém no presente. E se naquela época eu tivesse uma dessas, o que teria acontecido com Yun-Hwan? Se você pudesse voltar ao passado, você voltaria? Pergunta Jae para a garota. Sério? Você vai fazer esse tipo de pergunta agora? Ela balança a cabeça. Que esquisitão. Claro que não. Eu vivi do meu jeito. Se eu tiver que morrer, vai ser hoje. Eu jamais voltaria ao passado. Então, Jae-Hwan toca o ombro dela. Você não vai morrer hoje. Ele puxa outra arma. Ela se assusta. E então,
Ele avança. O fogo explode por todos os lados. Ataques flamejantes avançam contra Jae-Hwan, mas ele caminha através do fogo, através dos inimigos. Ele ativa o seu poder, o encantamento perdido. Uma estocada depois da outra, e mais outra. Ele atravessa o campo de batalha como uma linha reta. Cada golpe perfura, cada passo mata. Raposa Negra reage, consegue conter parte do ataque, mas é inútil. A lâmina atravessa o seu peito, o sangue jorra e cai diretamente no rosto do Ruivo. Raposa Negra cai morto. Silêncio absoluto. Jae-Hwan permanece calmo, tranquilo. O último sobrevivente se aproxima tremendo e devolve a arma espiritual como servo diante do mestre. Como servo diante de seu mestre, Jae-Hwan pega a arma e levanta a lâmina. Uma única estocada leve. Todos os restantes caem ao mesmo tempo. O que diabos foi isso? Como uma estocada pode ser assim? Eu achei que você fosse só um idiota cheio de aberturas. Mas não é isso. Você é só forte demais. Qual é a sua verdadeira identidade? Jae-Hwan inclina a cabeça. Já a esqueceu? Você já sabe. Está sofrendo perda de memória? Pensei que fosse só eu. Para com isso. Me devolve a pedra. Não tenho mais. Você perdeu um item desses? Os dois sentam novamente ao redor da fogueira. O clima é estranhamente calmo. Ela reclama, enquanto ele alimenta a sua arma espiritual. Viu? Você já sabe. Saber o quê? A minha identidade. Eu sou humano. Tá de brincadeira comigo? Você é humana? É claro que sou humana. Isso é bom bastante. Que expressão é essa no rosto dele? É isso mesmo? É bastante que sejamos humanos?